A preparação começou muito antes da Operação Fúria Épica. Caças F-22 foram deslocados para bases em Israel e no Oriente Médio. Teherã não estava preparada. Quando a operação começou, os F-22 dos Estados Unidos chegaram ao Irã como um fantasma na noite, invisíveis e imparáveis. Um portador de destruição maciça contra bases secretas e, agora, uma arma que os Estados Unidos podem usar como uma ameaça constante contra o regime enfraquecido do Irã. Isso é o que o F-22 fez no Irã, e é enorme. Até agora, sabemos que o F-22 no Irã é um dos meios aéreos mais voltados à linha de frente já implantados pelos Estados Unidos. Ele e o F-35 são caças furtivos, mas atuaram de formas distintas. O F-35 pode ser visto como o cérebro da equipe de aeronaves que os Estados Unidos colocaram em ação. Com sensores avançados, esses caças coordenam a operação e atacam alguns dos alvos militares mais perigosos do Irã. O F-22 também possui muitos sensores, que são essenciais. Ele tem sido especialista em superioridade aérea, o caça enviado pelos Estados Unidos e Israel para destruir alvos e dominar os céus sobre o Irã. Esses caças multifunção destroem defesas aéreas e bases secretas do Irã, além de apoiar outras aeronaves para que façam o mesmo. O plano dos Estados Unidos funcionou. As defesas aéreas do Irã estão em ruínas. Até o dia 30 de março, as forças de defesa de Israel relataram que cerca de 80% das defesas aéreas do Irã estavam destruídas. Não é coincidência que a primeira semana da Operação Fúria Épica coincidiu com o F-22 no auge do seu modo de ataque. Durante dias, esses caças voaram no espaço aéreo iraniano, sem serem detectados pelas próprias defesas aéreas que eles foram enviados para destruir. Ao longo do caminho, os F-22 têm destruído bases secretas, e é provável que tenham desempenhado um papel fundamental em manter o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, sob controle. Mas é a contribuição deles para o desmantelamento da rede de defesa aérea iraniana que tem sido sua principal conquista até agora. Atualmente, os Estados Unidos possuem tamanha superioridade aérea sobre o Irã que conseguem usar o antigo bombardeiro B-52 em missões no território iraniano. Isso não estaria acontecendo se o Irã ainda tivesse qualquer coisa parecida com uma rede de defesa aérea. Os B-52 são grandes e facilmente detectados por defesas modernas. O fato de eles estarem voando por todo o território do Irã nos mostra aqui o dado de que 80% das defesas aéreas do Irã, divulgado por Israel, é bastante preciso. Pode ser uma estimativa baixa, e os F-22 foram fundamentais para possibilitar esse ambiente aéreo às aeronaves americanas, mas não é tudo. Agora que plataformas não furtivas estão voando sobre o território do Irã, os F-22 passaram a atuar mais em um papel de apoio, semelhante ao que os F-35 americanos desempenharam anteriormente na Operação Fúria Épica. Eles podem não ficar nesse papel por muito tempo. A situação no Irã deve escalar além do que vimos, e logo mostraremos como os F-22 estarão envolvidos. Por enquanto, os F-22 sobrevoam o Irã sem serem detectados, coletando dados de inteligência, vigilância e reconhecimento. Ele tem vários sensores que possibilitam isso, e esses dados não são usados só pelos F-22. Eles ainda atacarão bases secretas do Irã. Os dados coletados também são enviados para aeronaves antigas, incluindo F-16 e bombardeiros não furtivos usados pelos Estados Unidos no Irã. Pense no que isso significa para o Irã e para o IRGC. Ele sabe que os F-22 estão no ar, mas não sabe onde. E mesmo antes de perder 80% de suas defesas aéreas e os radares ligados a esses sistemas, não conseguia localizá-los. Os F-22 coletam dados de alvos e os transmitem para outras aeronaves atacarem, enquanto seguem para novos setores para obter mais informações. Essa abordagem em camadas para ataques aéreos só foi possível porque os Estados Unidos conquistaram rapidamente a superioridade aérea, com vários F-22 cumprindo seu papel desde o início da Operação Fúria Épica. O pior para o regime do Irã é não poder fazer nada sobre isso. O F-22 pode se camuflar quando quiser, permitindo ficar no alcance dos radares iranianos restantes, sem ser visto. Ele pode identificar e atacar esses radares se necessário, ou o F-22 pode usar sua furtividade para escolher entre os vários corredores aéreos seguros no espaço aéreo do Irã. Tudo o que outra aeronave precisa fazer nesse ponto é ir para onde o F-22 indicar, e então usar munições de ataque à distância que destroem alvos por todos os lados, e os alvos estão sendo destruídos em massa. As Forças Armadas dos Estados Unidos já atingiram mais de 11 mil alvos na Operação Fúria Épica até 29 de março, e esse número pode crescer caso a escalada mencionada ocorra. A Guarda Revolucionária Islâmica e seus líderes vivem constantemente inseguros com os F-22 sobrevoando.
Esse caça é talvez um dos exemplos mais letais da vantagem tecnológica que os Estados Unidos têm sobre o Irã. Para a Guarda Revolucionária Islâmica, essa vantagem explica por que tantas figuras importantes já foram eliminadas. A Euronews destaca alguns. Informa que até 21 de março, ao menos 70 altos funcionários morreram no regime do Irã. Entre eles, Ali Mohammed Naeni, porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica. Talvez não fosse a figura mais importante, mas era um personagem-chave e destacado na Guarda Revolucionária Islâmica. Outros mortos eram mais importantes para a resposta que a Guarda Revolucionária Islâmica planejava contra os Estados Unidos. No primeiro dia da Operação Fúria Épica, quando os F-22 dos Estados Unidos estavam mais ativos, morreu Mohammed Pakpour, comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica. Desde então, a Guarda Revolucionária Islâmica perdeu vários oficiais das ramificações no Líbano e na Palestina, e o ex-vice-coordenador, Ali Hashemi. O comandante sênior da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica, Ismail Degan, e outros oficiais ligados à Guarda, mas baseados fora do país, foram eliminados. Algum F-22 participou diretamente desses ataques? Não podemos saber com certeza, mas o que parece certo é que eles estariam fornecendo inteligência para as aeronaves que eliminaram todos esses líderes da Guarda Revolucionária, mesmo que não fossem eles mesmos que dispararam os mísseis e bombas. Por isso a Guarda Revolucionária e seus membros restantes estão tão inseguros. Eles sabendo ou não do F-22 nos céus, a ameaça constante persiste. Às vezes, a ameaça surge de onde menos se espera, pois os F-22 compartilham muitos dados com outras plataformas aéreas no Irã. Quando dizemos que o Irã não estava pronto para o poder do F-22, falamos sério. O regime e a Guarda Revolucionária Islâmica deveriam prever o que viria. Já citamos algumas capacidades do F-22, tornando-o ideal para a Operação Fúria Épica. Ele é furtivo, com sensores avançados e poder de fogo perigoso. A Força Aérea dos Estados Unidos destaca que o F-22 une furtividade e manobrabilidade, tornando-o difícil de rastrear e enfrentar nos céus. Este jato atinge Mach 2 e faz supercruzeiro, mantendo velocidade supersônica sem pós-combustores, evitando detecção pelos radares do Irã. Com um alcance de mais de 1.850 milhas, o F-22 também pode sobrevoar os alvos várias vezes antes de retornar à base. E quando se trata de poder de fogo, ele tem tudo o que precisa para destruir qualquer coisa em seu caminho, supondo que não chame outra aeronave para fazer o trabalho. Um F-22 vem equipado com um canhão M61A2 de 20mm com 480 munições, que podem destruir alvos como drones e estruturas não blindadas no solo. Os compartimentos laterais internos podem levar 2 mísseis ar-ar infravermelhos AIM-9. O caça não precisou deles para alvos maiores que drones, pois a Força Aérea do Irã é irrelevante. Os AIM-120 podem ser incluídos para uma configuração ar-ar devastadora. Para alvos terrestres, o F-22 carrega várias munições, incluindo a bomba de pequeno diâmetro GBU-39B. Com 250 libras, essas bombas são precisas para atingir quase qualquer alvo no solo, e pequenas o suficiente para o F-22 atacar várias vezes sem perder a furtividade. Se o F-22 não usar esse tipo de bomba, pode ser equipado com munições GBU-32 de ataque direto conjunto, de cerca de 1.000 libras cada uma, capazes de grande poder de fogo ao alvo. Tudo isso é informação pública. A Força Aérea dos Estados Unidos praticamente avisou o Irã que o F-22 chegaria e destruiria a infraestrutura militar do Guarda Revolucionária Islâmica. Apesar disso, o Irã não previu a dimensão da destruição, mas poderia ter previsto, mesmo sem detalhes. Isso porque 2013 revelou ao Irã o quão eficaz o F-22 seria se fosse implantado em seu território. Esse incidente já mostra por que essa aeronave é tão eficaz. No entanto, antes de aprofundarmos mais nesse assunto, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se tornar o mais novo inscrito do nosso canal. Então, 2013, o que aconteceu? Naquele ano, um Su-25 iraniano, considerado um dos melhores caças de ataque da Força Aérea do Irã, apesar de ser da era soviética, tentou interceptar um drone americano MQ-1 Predator no espaço aéreo internacional. O jato iraniano falhou, mas o incidente levou os Estados Unidos a enviar uma mensagem ao Irã. Os Estados Unidos enviaram F-22 para escoltar seus drones, resultando em uma das experiências mais humilhantes da história aérea do Irã. O incidente envolveu o F-22 dos Estados Unidos, pilotado pelo tenente-coronel Kevin Sutterfield, escoltando drones Predator. Logo, os sensores do caça furtivo avisaram Sutterfield sobre 2 F-4 Phantoms iranianos se aproximando. Esses caças foram excelentes em seu tempo, mas em 2013 já pertenciam a um museu, não a um espaço aéreo contestado.
Os pilotos dos caças não viram o F-22 de Sutterfield, levando-o a realizar uma manobra lendária. Quando os F-4 foram interceptar o drone Predator americano, Sutterfield passou com seu F-22 por baixo deles. Ele ficou em marcha lenta, colocou seu F-22 ao lado dos F-4 iranianos e passou a mensagem: "Vocês deveriam voltar para casa." Os pilotos iranianos ouviram, e se a Guarda Revolucionária tivesse prestado atenção, teria aprendido tudo sobre os F-22 que sobrevoam seu espaço aéreo. O caça furtivo americano representa uma conquista tecnológica para a qual as defesas do Irã não estavam preparadas. A Operação Fúria Épica comprovou isso. Milhares de alvos foram atingidos direta ou indiretamente por esse jato, que radares e aviões do Irã não detectam. Os Estados Unidos passaram de advertências no espaço aéreo internacional a lançar bombas e mísseis dentro do Irã, e a Guarda Revolucionária Islâmica só pode repetir o que os pilotos iranianos fizeram há 13 anos: fugir, se esconder e torcer para o F-22 ir embora. O F-22 se destacou durante o primeiro mês da Operação Fúria Épica. Agora a pergunta é: o que ele fará a seguir? É aqui que as coisas ficam sérias para os F-22 no Irã. Até agora, eles têm realizado ou apoiado operações aéreas. Alvos foram destruídos, bases secretas foram arrasadas e abates furtivos aconteceram repetidamente. Agora vem a escalada. Enquanto falamos, os Estados Unidos parecem se preparar para uma invasão terrestre em algum ponto do Irã, e os F-22 devem ter papel importante. Duas unidades expedicionárias de fuzileiros navais, a 31ª e a 11ª, estão a caminho da região, ou, no caso da 31ª, já estão lá. Eles serão acompanhados por paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada, totalizando cerca de 6.000 soldados de elite dos Estados Unidos na região, além das tripulações dos navios que os levam ao Golfo Pérsico. Esses soldados se somam a cerca de 50.000 já nas bases do Oriente Médio, dando aos Estados Unidos grande força terrestre. O suficiente para tentar quase qualquer coisa, inclusive ataques ao próprio território iraniano. O território continental não parece ser o alvo. Segundo a Al Jazeera, em 30 de março, 2 funcionários americanos disseram que o Departamento de Defesa prepara ataques terrestres contra a ilha de Karg. Esta ilha tem um terminal por onde passam 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. E a ideia parece ser exercer uma forte pressão econômica sobre o Irã para forçar a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo. A ideia é simples. Remova a principal fonte de renda do regime iraniano e ele pode ceder o controle de Hormuz. As tropas terrestres avançarão para tomar e manter a infraestrutura petrolífera do Irã pelo tempo necessário. É um trabalho perigoso. Sem apoio aéreo, esses soldados serão alvos fáceis dos mísseis e drones do Irã. É nesse momento que os F-22 dos Estados Unidos devem agir. Esses caças furtivos poderiam atacar a infraestrutura militar e os lançadores de mísseis na ilha de Karg e na costa do Estreito de Hormuz, que ameaçam tropas americanas. Provavelmente veremos os F-22 americanos atuando no mesmo papel de apoio sobre o território iraniano. Os Estados Unidos operam helicópteros Apache e aviões A-10 Warthog no estreito. Não é exagero supor que os F-22 estarão realizando sobrevoos no estreito, coletando dados que podem ser usados pelos Apaches, A-10 e qualquer outro meio aéreo que os Estados Unidos desdobrem. O poder aéreo apoiará a invasão da ilha Karg, destruindo drones, mísseis, bases de mísseis, lanchas rápidas e outras ameaças que o Irã possa usar. Esse deve ser o plano. A ilha Karg continua muito perigosa devido à presença de infraestrutura petrolífera altamente inflamável. Esse é o caso mesmo com os F-22 em ação. Um míssil no alvo pode criar uma armadilha mortal em chamas, resultando, segundo alguns, em centenas ou até milhares de vítimas desnecessárias na conta dos Estados Unidos. Os F-22 poderiam enfraquecer as defesas da ilha de Karg com bombardeios aéreos antes de uma incursão terrestre. O mesmo vale para os F-35, e se os Estados Unidos confiarem em sua superioridade aérea, há vários outros recursos aéreos que poderiam usar. No entanto, os F-22 dos Estados Unidos também podem focar na costa do Estreito de Hormuz. Alvos fortificados na costa, como lançadores de mísseis e depósitos de munição, podem ser atingidos pelos F-22 dos Estados Unidos e suas bombas GBU-39. Ataques de precisão ao longo da costa ajudariam muito a minimizar a ameaça que a Guarda Revolucionária Islâmica pode representar para as forças terrestres dos Estados Unidos na ilha de Karg. Eles agravariam os danos já causados a esses alvos costeiros até meados de março, quando saiu a notícia de que os Estados Unidos usavam munições anti-bunker de 5.000 libras em locais de mísseis fortificados.
os F-22 trazem furtividade, dificultando que o que restar das defesas aéreas costeiras do Irã consiga detê-los. Um soldado da Guarda Revolucionária Islâmica com míssil antiaéreo portátil não tem chance contra um F-22. O caça americano chega, atira e sai antes que o soldado prepare seu sistema de defesa aérea portátil. Talvez o mais importante que os F-22 dos Estados Unidos possam fazer ao preparar operações terrestres seja manter a mesma ameaça constante que exercem sobre o Irã desde o início da Operação Fúria Épica. Quase invisível para a Guarda Revolucionária Iraniana, o caça pode monitorar a costa continuamente. Qualquer míssil lançado contra a ilha de Card será detectado e com dados dos F-22 terá alta chance de ser interceptado. O regime do Irã sabe que suas tropas não conseguirão agir se a Guarda Revolucionária Iraniana considerar uma contra-invasão terrestre. Combine um bloqueio naval da ilha de Karg com F-22 patrulhando os céus e você terá uma probabilidade muito baixa de as forças terrestres iranianas conseguirem atravessar os cerca de 32 quilômetros de água entre o continente do Irã e a ilha que os Estados Unidos potencialmente planejam invadir. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar as usinas de dessalinização de água do Irã. Isso seria um passo grande e arriscado. O The Independent relata que o Irã enfrenta chuva ácida e fumaça densa desde o início da Operação Fúria Épica. Usinas de dessalinização são cruciais para tratar a água, para que possa ser usada e consumida. Atacar essas usinas prejudicaria os civis iranianos, tanto quanto, ou mais, que o regime e a Guarda Revolucionária Islâmica. O Irã também está enfrentando o 5º ano consecutivo de seca extrema, segundo o mesmo veículo, já que alguns reservatórios no Irã estão atualmente com cerca de 10% de sua capacidade máxima. Ataques a essas usinas poderiam causar uma grande crise para a população civil no Irã, algo que Donald Trump não deseja, pois pede ao povo iraniano que retome o controle do país desde o início da Operação Fúria Épica. Mesmo assim, ataques podem ocorrer, e se acontecerem, os F-22, que já destruíram boa parte da infraestrutura militar iraniana, podem atuar novamente. O Irã pode ter reforçado suas defesas aéreas nesses locais vitais, mas isso não protegerá dos F-22 furtivos, se Donald Trump cumprir a ameaça. Muita coisa pode mudar até lá. Se os Estados Unidos tomarem e manterem a ilha de Karg, ataques às usinas de dessalinização talvez não sejam necessários. Os Estados Unidos teriam poder de pressão econômica sobre o Irã, o que poderia forçar a reabertura do Estreito de Hormuz. Mas, seja qual for o caminho que os Estados Unidos tomem a seguir, seus F-22 provavelmente estarão liderando o ataque. Eles fazem isso desde o começo da operação e continuarão enquanto os Estados Unidos preparam a invasão terrestre. Com os Estados Unidos iniciando nova fase da Operação Fúria Épica com seus F-22, os vizinhos do Irã no Golfo começam a revidar. Após ataques do Irã com mísseis e drones, eles preparam respostas que podem isolar o Irã com a entrada das tropas americanas. Veja como o equilíbrio de poder no Golfo está para mudar em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar a cobertura da Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir.